To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy. Em seu pronunciamento mais relevante desde que assumiu o governo, na última terça-feira, no discurso anual sobre o Estado da União, o presidente americano Joe Biden chamou Vladimir Putin de ditador e, pelo menos por alguns instantes, conseguiu unir um país dividido politicamente. Biden conseguiu uma rara demonstração de união entre integrantes do Partido Democrata e da oposição republicana, que se levantaram para aplaudir de pé. A guerra sacudiu a geopolítica e os reflexos são visíveis em boa parte do mundo. E nesse cenário é esperado que os americanos se unam em torno de palavras e ações que têm por objetivo desestabilizar o governo de Vladimir Putin. Mas isso não significa que Biden tenha recuperado todo o prestígio que perdia antes do ataque russo à Ucrânia. O índice de aprovação dele caiu para 43%, o menor desde que assumiu a presidência. O confronto militar mais grave na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial também traz repercussões no trumpismo. O ex-presidente e seus principais aliados surfavam e se fortaleciam na impopularidade do democrata, mas isso também mudou. Trump agora se vê encurralado pelas próprias contradições, depois que classificou como genial a decisão de Putin de enviar tropas para a Ucrânia. This should not happen. This should never have happened. Até que ponto Biden conseguiu unir os americanos e a OTAN para se contrapor à guerra de Putin? O trumpismo perde força nesse novo contexto? E como a russofobia avança diante da destruição e das mortes provocadas pelo exército russo na Ucrânia? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou a Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e neste episódio conversamos com o colunista Guga Chakra. Fique com a gente. Guga Chakra, como a guerra impacta essa profunda divisão política que a gente vem observando ao longo dos últimos anos na sociedade americana? A gente pode dizer hoje que as ações do Biden estão sendo respaldadas de forma majoritária, como ficou evidenciado inclusive no importante discurso de terça-feira do Estado da União no Congresso, ou a coisa não é bem assim? Olha, tem dois momentos diferentes. O pré-invasão e o pós-invasão em relação à performance do Biden e como ela vem sendo avaliada. No pré-invasão, o presidente americano foi criticado, bem criticado, porque, já vinha aquele legado, né, do fiasco no Afeganistão, o Biden, em termos de política externa, sendo bastante criticado aqui nos Estados Unidos, inclusive por alguns membros do Partido Democrata, mas naquele pré-guerra, muita gente avaliando, e eu me incluo entre essas pessoas, inclusive, mas aqui nos Estados Unidos, que o governo Biden estava com muita histeria, falando o tempo todo que a Rússia vai invadir, e no final se provou correto, o governo Biden. A Rússia invadiu. Ao mesmo tempo, a avaliação é que o Biden não teria feito o possível para evitar a invasão do Putin, ou, some-se a isso, o Putin decidiu invadir, em parte porque o Biden é o presidente. São críticas que eram feitas especialmente do lado do Partido Republicano, que talvez, se ele mostrasse mais dureza, ou se ele tivesse tido mais habilidade diplomática, ele poderia ter evitado a invasão. No pós-invasão, aí sim a performance do Biden tem sido muito elogiada, porque ele realmente impôs sanções duríssimas à Rússia, sem medo, batendo de frente com Vladimir Putin. Não foram aquelas sanções amenas impostas durante o governo do Barack Obama. O presidente americano Barack Obama anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas contra a Rússia por sua suposta interferência na eleição presidencial. O democrata ordenou a expulsão de agentes e o fechamento de instalações russas em solo americano. Dessa vez não vai para estrangular a economia russa com todos os efeitos colaterais que isso traz, mas esse objetivo, uma vez que a Rússia
atacou, né, uma nação soberana, a Ucrânia, que não ameaçava a Rússia, não havia invadido a Rússia, não havia atacado a Rússia, e a Rússia levou adiante essa invasão. Mais importante, o Biden conseguiu liderar essa grande coalizão ocidental, onde há muita cooperação e coordenação. Quer dizer, tem a União Europeia, ele conseguiu atrair toda a União Europeia, conseguiu atrair a Alemanha, lembrando que a Alemanha tinha uma postura de uma proximidade com a Rússia nas últimas décadas, conseguiu atrair a Hungria, o Orbán, que é um aliado do Putin, entrou e aplicou as sanções, conseguiu atrair nações historicamente neutras, como a Suíça, a Finlândia, a Suécia, some-se a isso ainda o Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, quer dizer, conseguiu uma grande coalizão para impor essas sanções ao Putin, e também conseguiu no campo diplomático um grande isolamento do líder russo, que se tornou um pária internacional. A gente viu as votações no Conselho de Segurança da ONU, que tiveram uns votos a favor da resolução, 3 abstenções, e só a Rússia votando contra, e na Assembleia Geral foi um massacre, só votaram junto com a Rússia nações como a Síria, onde Bashar al-Assad deve muito da sua sobrevivência ao Putin, Belarus, que tem um regime fantoche do Lukashenko. Enfim, nesse sentido, o Biden tem sido mais elogiado, e até os republicanos evitam críticas nesse momento. Tem a ala trumpista, mas que criticava mais no pré-invasão. No pós-invasão eles estão mais calados, afinal a gente sabe que eles tinham uma simpatia pelo Putin. Só o Trump se manifestou depois, dizendo que o Putin é um gênio, mas que não teria invadido se ele fosse o presidente. Agora, Guga, você acha que esse pode ser um ponto de inflexão na popularidade do Biden? Porque em janeiro a popularidade dele atingiu o pior patamar desde a posse, estava na casa de 43% de aprovação. Esse momento de reação à guerra pode representar uma inflexão nessa popularidade e até dar respaldo para novas decisões estratégicas em relação ao conflito? Olha, a Universidade Johns Hopkins, eles fizeram um estudo, porque sempre teve aquela história de que quando em momentos de guerra a popularidade de um presidente tende a subir. A Johns Hopkins fez um levantamento com todos os presidentes americanos no pós-Segunda Guerra Mundial e disse que a variação é de 1,2% na popularidade, e que o Bush, a popularidade dele cresceu mesmo depois do atentado do 11 de setembro. Ali foi algo diferente, que realmente foi quando os Estados Unidos foram atacados. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Então a popularidade do Biden talvez não varie muito, embora se ele for mal, pode ter um impacto negativo, como teve no caso do Afeganistão. Agora, em termos positivos, os Estados Unidos são muito polarizados hoje também. Então, assim, muitos republicanos vão dizer que vão continuar contra o Biden pelo simples fato de ele ser do Partido Democrata, assim como ocorria inversamente quando Trump era presidente. Então talvez não tenha muito impacto na popularidade dele. O que afeta mais, e assim, nesse sentido não é muito diferente do Brasil, é a economia, e dentro da economia a inflação, porque a taxa de desemprego aqui está baixa, mas o fato de a inflação estar alta, isso é para qualquer governante do mundo. Quando a inflação está alta, é muito difícil ver a popularidade subir. Guga, parte desse esforço que tem sido feito pelo Biden junto aos aliados da OTAN, né, o próprio governo americano dá conta de que isso foi articulado ao longo dos últimos meses. Você acredita nesse discurso oficial que, de fato, o Biden construiu isso ao longo dos últimos meses e consolidou uma aliança realmente sólida com seus parceiros na Europa e, óbvio, especialmente dentro da OTAN? Olha, a gente lembra que a OTAN vinha mais enfraquecida ali nos anos Trump. O Trump, que era um grande crítico da OTAN, questionava muito, principalmente o artigo 5º, que obriga os membros da organização a defenderem um outro país da organização caso esse venha a ser atacado. Com o Biden, já desde o início do mandato dele, vem fortalecendo a OTAN, e realmente nos últimos meses tiveram encontros. Então, nesse sentido, ele já tinha uma preocupação diante do comportamento errático do líder russo. Então ele já buscou
naquele momento, preparar os outros países da OTAN para essa possibilidade. A gente sabe que tinha muitas diferenças, muitos avaliavam que o Putin não iria lançar essa ofensiva à Ucrânia, e se lançasse seria algo restrito a Donbass, e no final, quem quer queira, quer não, a inteligência americana que errou muito, e eu mencionei isso várias vezes, eles erraram no Iraque, erraram na Líbia, ali em Benghazi, quando morreu o embaixador americano, erraram na Síria, ao acreditar que a oposição síria era democrática, erraram mais recentemente no Afeganistão, na retirada patética, e também quando mataram uma família, incluindo crianças, imaginando que fosse uma célula do ISIS, mas dessa vez eles acertaram, a inteligência americana estava correta e houve essa invasão mesmo, e isso até aumentou a credibilidade dos Estados Unidos em relação aos parceiros da OTAN. Quer dizer, nessa última semana a gente vê uma coisa ainda mais coesa. O Google Biden tem dito que as tropas americanas não vão entrar em combate diretamente com as forças russas, né? Que o apoio vai ser em sanções econômicas e esse suporte que a OTAN tem dado à Ucrânia. Agora, a gente não sabe até que ponto o Putin pode escalar, né? No caso de haver um ataque, por exemplo, a um país vizinho à Ucrânia, que seja membro da OTAN, os americanos vão ter que defender esse país e, obrigatoriamente, entrar em guerra, né? Isso é levado em consideração pelo governo americano? Qual a chance disso acontecer efetivamente? Olha, a questão é essa. Os Estados Unidos não vão entrar em guerra contra a Rússia por causa da Ucrânia. A Rússia tem capacidade de destruir todas as grandes cidades americanas, se quiser. Quer dizer, não é um adversário como o Iraque do Saddam Hussein ou a Líbia do Muammar Gaddafi. É a Rússia, que é o país com o maior número de armamentos nucleares do planeta, mais do que os Estados Unidos. Então, assim, se eles quiserem lançar um ataque contra os Estados Unidos, a gente está falando da aniquilação do mundo, né? Então, assim, risco de fim da humanidade como a gente a conhece. Por isso que os Estados Unidos não vão entrar. Não dá para entrar em guerra com a Rússia. Se a Rússia invadir um país da OTAN, aí esse risco existe mesmo. Os Estados Unidos terão que defender esse país da OTAN, e aí tem o risco de uma escalada que fuja ao controle e realmente leve. Porque por causa da Ucrânia, os Estados Unidos não vão correr esse risco. Mas se invadir um país da OTAN, os Estados Unidos terão que correr esse risco. Por exemplo, se a Rússia invadir a Lituânia, os Estados Unidos terão que responder. E aí a gente não sabe até que ponto pode chegar a escalada militar. Então há o risco sim de uso de armamentos atômicos e em continuando a escalada, a gente está falando de uma guerra nuclear com aniquilação. Essas coisas não. A Rússia tem esses armamentos, os Estados Unidos também. Então, assim, uma guerra Estados Unidos e Rússia, não teve guerra Estados Unidos e União Soviética. Nunca teve guerra entre duas potências nucleares. A gente não sabe onde a gente entraria. O único uso de arma nuclear foi contra Hiroshima, contra o Japão, usada pelos Estados Unidos. Desde então a gente não usou. Então, se a Rússia invadir um país da OTAN, o resultado é um risco de uma guerra nuclear, porque os Estados Unidos, pelo artigo 5º da OTAN, teria que entrar em guerra. Então é algo para ficar assim, muito, mas muito apavorado. Então tem que torcer para que não ocorra. Agora, claro que o Putin também sabe disso, que também, claro, a Rússia também seria aniquilada. Não tem, é a teoria da mútua destruição assegurada. Se eu usa arma atômica, outro país também vai usar, mas mesmo assim, uma guerra Estados Unidos e Rússia é algo que a humanidade jamais viu. E não estou de gozação, é incomparavelmente maior do que a Segunda Guerra Mundial. Incomparavelmente maior. Então é algo para a gente torcer que não aconteça e que o Putin não faça essa invasão, porque sabe-se lá o que poderia acontecer depois. Nas ruas do país de 144 milhões de habitantes, há quem crie coragem para desafiar a repressão policial, marchando em várias cidades para protestar contra a guerra. E aí todo esse cenário gera medo, aflição e aversão também ao antagonista, ao inimigo, e você tem insistindo muito nos seus artigos, quando fala a respeito do assunto, que essa é uma guerra do Putin e não uma guerra da Rússia. De modo geral, você tem percebido nos Estados Unidos uma preocupação em não estimular a russofobia, ou isso já está acontecendo e é incontrolável, justamente por todo esse medo que a situação coloca em todos nós, né?
Eu acho que no governo americano em si não está estimulando a russofobia, mas tem crescido a russofobia nos últimos dias. E as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, quando a gente fala do Irã, a gente sempre fala dos dissidentes iranianos, do povo iraniano que sofre com o regime dos ayatolás no Irã. A gente sempre tenta diferenciar, a mesma coisa com os cubanos. Também a gente diferencia, ou com os venezuelanos, há uma solidariedade em relação ao povo venezuelano, aos sírios também. Enfim, a gente sempre toma esse cuidado e deve-se tomar o mesmo cuidado com a Rússia. E aí a gente vê algumas ações no esporte, na cultura, que me deixam preocupado, assim, que a gente tem que observar que beira a russofobia. Você não cancela uma apresentação do balé Bolshoi, como o Royal Opera House fez. O balé Bolshoi é de 1776. Não é algo que você cancela. Eles não são o regime do Putin. Eles são o balé Bolshoi. Quer dizer, vai proibir livro do Dostoiévski, do Tolstói. Aí quando você vai para o esporte, por exemplo, a patinação artística no gelo, né? Que a Rússia é a melhor do mundo no feminino. As atletas russas não poderão disputar o Mundial. Elas são as melhores do planeta. Eu não estou nem falando da Valieva, que tem a questão do doping. Eu estou falando da Sherbakova, medalha de ouro na Olimpíada de Pequim agora. Ela não vai poder disputar o Mundial, ela tem 17 anos. A gente vê o Medvedev, tenista. A Federação Ucraniana queria que o Medvedev fosse banido das competições. O Medvedev é crítico da guerra, ele abertamente defende a paz. É uma tremenda voz. Esse é o tenista número 1 do mundo, maior atleta russo da atualidade, criticando a guerra do Putin. Isso é fenomenal. Imagina ele ganhando o Wimbledon e depois na coletiva condenando a guerra. Isso é muito importante. Então você tem essa questão também, que se você proíbe, você cala vozes que seriam fundamentais. Imagina no regime militar brasileiro, um país boicotar um show de exilados brasileiros como Caetano Veloso e Gilberto Gil, porque são brasileiros, ou na Copa de 70 o Brasil não poder disputar a Copa porque tinha um regime militar e o mundo não teria visto Félix, Carlos Alberto, Brito Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson Pelé Rivelino, Tostão e Jairzinho. Então eu acho assim, que tem que diferenciar esporte e cultura de um regime sanguinário como o do Putin. O Guga, a China tem tentado dimensionar esse conflito como uma guerra que teria sido provocada pela insistência de Estados Unidos e OTAN em se expandir em direção ao leste. Mas há uma outra forma de avaliar o conflito, que é justamente o fato de que os países da OTAN e do Ocidente precisaram se expandir para o leste justamente para se proteger de um perigo como o que o Putin representa. Você fica com qual dessas avaliações? Olha, eu sigo a teoria realista das relações internacionais, que avalia que a expansão da OTAN para o leste europeu foi um erro. A teoria realista se mede por forças de Estado, por esferas de influência, que o Estado é o mais importante, há estados que são mais poderosos, e você não tem como se ameaçar a zona de influência desse Estado sem correr o risco de produzir uma guerra. Os principais realistas, como John Mearsheimer, o Walt, que são americanos, eles sempre diziam, ali nos anos 90, ou George Kennan, que foi o grande arquiteto ali da Guerra Fria, não vai expandir porque o inimigo era a União Soviética, o regime soviético, não a Rússia em si. Quando acaba a União Soviética, os regimes comunistas no leste europeu, a OTAN se expande para o leste europeu, entendendo que tinha trocado. Só que isso acaba ameaçando a Rússia, que estava ali. A Rússia falou, mas por que vocês estão expandindo? A gente não é inimigo, por que vocês estão fazendo isso? E os realistas falavam, isso vai abrir espaço no futuro para surgir um nacionalista na Rússia. Surgiu, é o Putin. E você simplesmente não pode ameaçar a esfera de influência dele, ainda mais agregando países da ex-União Soviética, como Lituânia, Estônia e Letônia. Por quê? Porque esses países que são poderosos vão temer a chegada dos armamentos. Veja os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando teve a crise dos mísseis, os Estados Unidos não tolerou que fossem colocados mísseis em Cuba. Os Estados Unidos nunca tolerou, por exemplo, derrubou regimes na América Latina, como a gente bem sabe, porque eram contrários aos interesses americanos. Os Estados Unidos não querem que o Brasil adote 5G da Huawei, porque isso afeta a segurança nacional dos Estados Unidos num país da esfera de influência americana, que é o Brasil. Então, são os jogos de poder. Se você é vizinho de um país mais forte, é um grande problema, porque você
realmente não pode entrar em choque com esse país, que você corre risco de sofrer guerra. É uma pena que seja assim, porque abre espaço para que esses países mais poderosos cometam coisas contra a legislação internacional, e o mundo não pode fazer nada quando esses países vão lá, bombardeiam nações soberanas, que é o que a Rússia faz agora em relação à Ucrânia. Pode colocar sanção econômica, tudo, mas a Rússia é poderosa o suficiente para impedir que o Ocidente consiga lutar com eles. Então os realistas falam que você tem que acomodar nesses países, aceitar que assim acomodar, então você não tem OTAN na Ucrânia e nem União Europeia na Ucrânia, o que na verdade já era assim, né? A Ucrânia não estava nem na OTAN, nem na União Europeia, mas havia possibilidade e o Putin não aceitava isso. Guga, para a gente encerrar, né? Antes da guerra começar, a geopolítica era de uma outra forma, as coisas mudam muito rapidamente quando você tem uma guerra dessa magnitude acontecendo, como é o caso atual. Como fica o trumpismo nesse novo contexto, né? O Trump, como você mesmo mencionou no início da conversa, sempre teve essa postura ambígua em relação ao Putin, às vezes até de idolatria ou de admiração pelo Putin. A sociedade americana, nesse momento, reflete sobre esse tema? O trumpismo corre risco nessa nova situação? Não corre, porque a narrativa é muito forte para o Trump. O Putin invadiu a Geórgia no governo Bush, anexou a Crimeia no governo Obama e invadiu a Ucrânia toda no governo Biden. Não fez nada no governo Trump, porque o Trump, no isolacionismo dele, que de uma certa forma é uma prática realista, né? Você via que ele era um crítico da OTAN, mantinha um diálogo com a Rússia, ele meio que entendia a questão de esferas de influência da Rússia. Talvez entendesse mais intuitivamente ou sem querer, simplesmente ele criticava a OTAN por outros motivos, mas enfim. Mas o fato é que o Putin não se sentia ameaçado pelo Trump. Ele avaliava que o Trump entendia o equilíbrio de forças ali na região. Então, e além da imprevisibilidade do Trump, claro, talvez deixasse o Putin pensando duas vezes antes de tomar alguma medida. Então, o trumpismo vai usar essa narrativa, embora eu não estou dizendo que essa narrativa seja correta, mas em termos de narrativa é muito forte, especialmente por lá. Invadiu a Geórgia no Bush, anexou a Crimeia no Obama e invadiu a Ucrânia no Biden. Durante o governo Trump foi o momento mais calmo ali nas relações da Rússia com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo todo mundo está vendo Putin atacando, vendo Trump chamando Putin de gênio, e a gente não pode esquecer que o Putin interferiu na eleição americana a favor do Trump, embora não tenha havido conluio como os democratas acusavam. Guga Chakra, muito obrigada pela participação, um bom trabalho para você. Muito obrigado, Guga, um grande abraço. Obrigado, contem sempre comigo. Um abraço, Carol, um abraço, Roberto, um abraço aos ouvintes. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP, da CNN Brasil e da CNN Portugal. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.